prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre temas que são absolutamente relacionados à pauta e agenda das organizações da nova economia. E quando a gente fala em organizações da nova economia, eu estou me referindo não só às empresas privadas, mas entidades públicas, entidades sem fins lucrativos, ONGs, enfim, todo grupo de pessoas que tem por objetivo atingir metas, indicadores. Então, como lidar num mundo com tamanhas transformações? Para nós, existem 3 eixos que se tornam comum para as organizações que vão ter mais possibilidade de sucesso nesse novo ambiente. A importância de um propósito empresarial, se isso em algum momento foi clichê ou modismo, agora se tornou realmente pré-requisito. A importância da inovação, ou seja, de como a gente vai realmente transformar de maneira estruturada processos que sejam diferentes e agreguem valor para as pessoas, e a relevância do associativismo. Uma ideia muito antiga, mas que hoje se mostra absolutamente atual. A ideia de que se faz menos do que a gente poderia sozinho. A ideia de que trocando, complementando, buscando sinergias, a gente consegue criar mecanismos e ecossistemas de rede capazes de dar grandes avanços. Então, eu queria começar falando um pouquinho ali sobre o LEAD. O LEAD é um grupo empresarial formado por organizações com faturamento expressivo, que tem um impacto, é um grupo que participam entidades, empresas de diversos setores da economia, né? Indústria, agronegócio, tecnologia, mercado imobiliário, serviços, enfim, e que corresponde a 52% do PIB privado nacional. A ideia do LEAD é um contexto de focar no papel do líder, no papel de impacto de quem faz a diferença, né? A ideia de que esses líderes precisam ser impulsionados, precisam ter um processo de conteúdo, networking, capacitação permanente, e, ao mesmo tempo, eles têm a capacidade, o LEAD ajuda a impulsionar essas organizações, numa lógica de que o líder e o empreendedor, seja o líder intraempreendedor ou aquele que monta um business, que monta um negócio, ele tem uma jornada de impacto nas empresas e organizações que ele dirige, consequentemente na sociedade, consequentemente no país. Então, a ideia da responsabilidade de que o resultado de uma liderança vai além dos resultados de performance operacional, de indicadores financeiros, de resultados internos. Tem a ver com o resultado e com o impacto que esse líder consegue imprimir nas organizações. Então, o LEAD é composto por lideranças C-level, ou seja, empresários, fundadores, presidentes, altos executivos de organizações, mas que têm um ponto em comum: se encontrarem em fóruns, eventos de conteúdo, missões, seminários, encontros que consigam proporcionar uma troca de aprendizados, case de sucesso, experiência, mas principalmente a magia das relações que se constroem a partir da aproximação. Aquela ideia de um líder bem-sucedido que fica 5, 10, 20, 30 anos dentro da organização, chegando antes das 7 e saindo depois das 7 da noite, se perdeu. Ou seja, você tem menos efetividade do que a liderança que consegue dialogar com o seu entorno. Em empresas americanas é muito comum que presidentes, CEOs, por exemplo, de uma organização, sejam conselheiros de outras empresas, de outros setores e de outros segmentos. É uma prática que no Brasil, lamentavelmente, ainda é pouco explorada, talvez até mal vista por alguns empresários, ou acionistas, ou investidores, que acreditam que, de algum modo, esse executivo esteja perdendo o foco, perdendo a atenção no negócio, se ele estiver participando de algum outro ambiente, de algum outro fórum, ou como conselheiro de alguma outra organização, seja ela privada ou sem fins lucrativos. Quando, ao contrário, é esse contato, essa conexão, esse espectro ampliado que melhora a performance do líder, empreendedor, executivo na sua organização. É justamente essa troca que provoca insight para a inovação. A inovação sempre está na indústria do lado. Raramente a gente vai inovar olhando para a gente mesmo ou olhando para os concorrentes. Então, o LEAD, enquanto organização, está presente em todas as unidades do país, em todos os continentes, desenvolvendo, por exemplo, internacionalmente fóruns, agora um seminário do LEAD em Nova York, na sequência Lisboa, Emirados, Xangai, Milão,
Londres, sempre conectando empresários e lideranças brasileiras com empresários e lideranças de outros países também. Aqui dentro do Brasil, né, o chairman é o Luiz Fernando Furlan, catarinense da família fundadora da Sadia. O Lotenberg, que esteve ontem aqui no evento, na abertura, né, e que preside o Conselho de Administração da Albert Einstein, e tem toda uma relação com o tema de saúde e bem-estar, dirige nacionalmente essa vertical do LEAD, que é composta por lideranças de vários segmentos, expoentes em várias áreas. Então, para citar alguns exemplos, o esporte, que tem o Lars Grael à frente, no ambiente feminino, o LEAD Mulher já esteve na sua primeira direção com a Sônia Red Souza, catarinense à época líder da Dudalina, depois Luiz Helena Trajano e hoje a Nadir Moreno, que é CEO no Brasil da UPS, uma das principais multinacionais existentes operando aqui no país, entre outras grandes lideranças, Eduardo Lira no empreendedorismo social, enfim, grandes nomes em diferentes verticais temáticas. Aqui no estado, um pouco por falta de opção, me deram a tarefa de dirigir aqui a organização, e até que a gente ache alguém com mais capacidade e condição, e a gente convidou aqui o Jorge para comandar o LEAD Futuro. O Jorge, ele tem uma agência de investimentos que já tem hoje 2 bi em ativos, né? Então, muito promissor. A Larissa, que é empresária do segmento de comunicação, para dirigir o LEAD Mulher aqui no estado, e o Eduardo Satamini, é o CEO da Engie, para dirigir o tema de responsabilidade social e ações ligadas a instituições. Participa desse comitê o Instituto Guga Kirten, o Estímulo 2020, a Junior Achievement, o Projeto Resgate de Joinville, o Bairro da Juventude de Criciúma, o Instituto Padre Wilson, enfim, uma série de organizações que causam impacto na sociedade civil, e a Engie acaba coordenando para nós essa frente. Além disso, uma série de lideranças catarinenses em diversos segmentos participam do Conselho Estratégico do LEAD. Eu posso citar o César Gomes, da Porto Belo, o Carlos Henrique, presidente do SEBRAE, o Carlos Zilli, que foi dirigente durante anos e construiu o case da Imaginário e hoje é sócio do Café Cultura, né? Entre outros grandes nomes de diversos segmentos, né? E entre as lideranças também que participam do ecossistema, apenas alguns para ilustrar: o Daniel Dimas, o Cleverson, foi presidente da Celeste, que hoje é o CEO da Ascensus Group, Eduardo Phillips, preside, é sócio e CEO da Green Valley, um dos principais cases de entretenimento do Brasil, né? Eleita 5 vezes o melhor clube de música eletrônica do mundo, então um grande case que orgulha muito os catarinenses, né? Entre outros grandes nomes, Mário Aguiar, presidente da Fiesc, né? Juliano Custódio, líder da EQI, BTG Pactual, uma das grandes empresas na área de finanças e serviços de investimento do país. Então, a nossa lógica aqui é propósito empresarial, inovação e associativismo. Por que esses 3 elementos estão tanto correlacionados para que as organizações nessa nova economia consigam ter um desempenho mais organizado? Então, apenas fazendo uma comparação da velha e a nova economia, né? Se antes a confiança com a liderança via em função da autoridade, hoje ela acontece pela transparência. Se antes o líder precisava saber as respostas de tudo, né? Hoje o líder que se diferencia é aquele que sabe fazer boas perguntas, né? Se antes o medo de errar e o modelo hierárquico eram determinantes, hoje são modelos líquidos, fluidos, né? Dentro das organizações. E a busca por controle e perfeição dá lugar a interações, a uma dinâmica diferente, né? Observe, então, que nenhuma dessas características da chamada nova economia tem a ver com tecnologia propriamente dita, tem a ver com softwares ou soluções materializáveis, vamos chamar assim. Na verdade, são modelos mentais, na verdade, são jeitos de olhar as empresas, né? Jeitos de lidar com o trabalho, né? A lógica de procurar se divertir mais, tem ambientes leves, engajadores, não tóxicos, né? Capazes de atrair, desenvolver e reter os melhores talentos. As pessoas não querem mais trabalhar em qualquer lugar. As pessoas estão contratando e selecionando as empresas, estão entrevistando as organizações, né? Nesse sentido, índice de felicidade, né? Por exemplo, se tornou um dos indicadores das organizações, né? Além de performance, rentabilidade, margem, money share, participação de mercado, enfim, indicadores operacionais,
essa coisa intangível passa a se tornar um elemento fundamental, talvez o principal na atração de, especialmente, lideranças, né? Uma das principais empresas de sucesso do mundo, em pesquisas internas, determinou e descobriu que os elementos fundamentais para os times serem bem-sucedidos têm a ver com confiabilidade, estrutura, significado, impacto e segurança psicológica, né? As pessoas querem estar em ambientes que não estejam a todo momento ameaçadas, sob risco, a qualquer momento podendo não estar mais presente. Essa sensação de bem-estar e de segurança se tornou absolutamente fundamental na nova economia. E, por interessante que possa ser, essa lógica de um chamado capitalismo consciente, e eu gosto muito de repetir uma frase que eu tive a oportunidade de conversar com o fundador do movimento mundial do capitalismo consciente, ele traduziu da seguinte maneira, né? Assim como as pessoas não vivem sem comida, mas não podem viver só de comida, as empresas não vivem sem lucro, mas também não podem viver só de lucro. Então, essa lógica de um capitalismo que e até a discussão é interessante, porque ele até rejeita o conceito de capitalismo consciente. Ele diria que é capitalismo. O capitalismo que a gente conhece, selvagem, de monopólios ou de distorções, esse é que é o capitalismo equivocado, né? O capitalismo chamado consciente é que deveria ser o capitalismo como ele foi concebido, no sentido de que ele tem um ponto de equilíbrio entre o acionista, o investidor que toma risco, os sócios, os colaboradores, os parceiros de negócios, a cadeia produtiva, o cliente, o meio ambiente, a sociedade, enfim. Se a organização não está neste ponto de equilíbrio, ela não está praticando o chamado capitalismo na sua essência. Inclusive, na discussão importante no Brasil, o primeiro documento que surge quando uma empresa é constituída é o chamado contrato social, né? Ou seja, a empresa ela tem um contrato com a sociedade. O combinado você vai prosperar e gerar um círculo virtuoso de crescimento das pessoas e do seu entorno, né? Quando isso é rompido, onde uma das partes está em desequilíbrio, o sistema não funciona como deveria. E o pior de tudo, entre aspas, segundo as pesquisas, é que o capitalismo chamado consciente dá mais resultado. Então, para aqueles que acham, na lógica do capitalismo selvagem, de curto prazo, né, ele dá menos resultado do que o chamado capitalismo que muitas vezes é acusado de romântico ou idealista. Não, ele é melhor. O ápice do meu egoísmo é ser altruísta, né? Eu ajudo as pessoas porque é melhor para mim, né? É porque eu sou muito egoísta, é porque eu sou tão selvagem no meu capitalismo em busca de resultados que a minha organização atua em equilíbrio com os demais entes, né? Justamente, não tem uma questão de ser boa ou má pessoa, né? Não é esse juízo de valor, né? E a força do propósito, nessa matéria da Exame, né, muito interessante, a ciência mostrando que ter significado no próprio trabalho, inclusive, ajuda a saúde, a vida longa, né? É bom em todos os sentidos, né? Se você não fizer, então, por resultados, faça pela sua vida, né? Então, Luísa Helena Trajano, né, o propósito é a espinha dorsal de uma empresa. Consumidores preferem cada vez mais empresas reconhecidas por preservarem o meio ambiente, né? Sustentabilidade cria laços entre empresas e consumidores. 70% dos pesquisados nessa enquete acreditam que as companhias têm a obrigação de agir para abraçar e impulsionar causas, né? Então, hoje, uma organização não basta desenvolver ou entregar para a sociedade, para o mercado, produtos e serviços de qualidade. Você faz isso e mais o quê? Você existe por que razão, né? Como que você está contribuindo para melhorar o mundo? No ambiente hoje de adversidades e turbulências políticas, por exemplo, no Brasil e no mundo, né, as pesquisas apontam que as pessoas confiam mais nas empresas e no papel das empresas em poder realmente contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Entre as instituições, a sociedade está exigindo cada vez mais que as empresas saiam do muro. Você está aqui só para ter lucro? Não. Você está aqui também para abraçar uma causa. Pode ser que eu não concorde com a sua causa, mas se posicione. Essa é a mensagem do mercado, investidores, consumidores, né? Esse estudo da Forbes, da mesma maneira, né? 6 vezes mais a relação de propósito. As organizações que são direcionadas por propósito têm melhor percepção em todos os aspectos, né? 94% dos consumidores acreditam que as empresas precisam ser engajadas com propósitos fortes. E apenas 37% dos consumidores acreditam que as empresas têm um propósito forte e claro, ou seja, em que pese as declarações de intenção
das organizações, na perspectiva do mercado, na perspectiva do consumidor, as empresas ainda não têm propósito. Muitas delas têm propósitos fakes, ficcionais, têm intenções, mas pouca prática. Quando você fala, por exemplo, de responsabilidade social, ainda predomina uma ideia de filantropia, de caridade, de ajudar no fim do ano, no Natal, aquela comunidade ou aquela creche. Na verdade, responsabilidade social tem a ver com o negócio, com a estrutura, com o core da operação das organizações melhor sucedidas na nova economia. Não é algo à parte que está sendo tratado pelo RH ou pela esposa do fundador, que ela é muito coração direcionado, ela é muito empática. Não, é algo que está dentro da natureza da empresa e que é tratado toda segunda-feira nas reuniões de indicadores e de resultado. Não por uma filantropia, caridade ou porque é bom para a humanidade, não apenas por isso, mas porque, ou apenas entre aspas, mas porque o resultado das organizações de sucesso na nova economia tem a ver com esse relacionamento mais amplo, né? O consumidor atual não questiona apenas o que você vende, né? Mas o que você defende, né? Qual que é a tua bandeira, né? De que forma que você está presente na sociedade, como você interage com os acontecimentos, né? Nós temos exemplos cada vez mais crescentes. A empresa a marca de moda Patagônia, por exemplo, no seu site, tem uma instrução muito clara dizendo: nossos produtos não são biodegradáveis, nossos produtos impactam a natureza. Tem certeza que você quer comprar mais uma jaqueta? Você não quer mandar a sua para a gente consertar? Então, grandes marcas nos Estados Unidos e Europa rejeitam, por exemplo, o Black Friday, fecham as portas nesse dia porque não querem estimular o consumismo excessivo, que gera N transtornos, inclusive psicológicos, né? Uma das grandes doenças da sociedade moderna tem a ver com as doenças relacionadas ao estado emocional. Eu tive a oportunidade, o LEAD tem uma série de entrevistas, um programa chamado Lead Talks, em parceria com o SBT, onde a gente convida empresários para serem entrevistados. Eu tive a oportunidade, umas 2 semanas, de entrevistar uma empresa catarinense chamada Elegance Modas, que ela é líder no Brasil de um segmento que inicialmente surgiu com o nome de Plus Size e hoje tem o nome de All Curves. Eles desenvolveram uma bandeira, um posicionamento relacionado a todas as curvas, né? Que é, na verdade, a moda para qualquer tamanho, qualquer momento da mulher na sua jornada, na sua vida. Isso é absolutamente libertador, é um movimento que democratiza o acesso à moda às mulheres de todas as suas naturezas, tem a ver com uma lógica de beleza real, de beleza verdadeira e não padronizada em modelos estéticos que estão aprisionando especialmente as jovens no Brasil e do mundo, né? Com um momento de mundo digital em que se sentem excluídas, não se sentem parte, causando transtornos emocionais muitas vezes irrecuperáveis, e marcas do mundo, como a Victoria's Secret, por exemplo, cada vez mais utilizando na sua estética de comunicação, no seu portfólio, linhas que prevêem a possibilidade de todos os corpos femininos serem atendidos por seu produto, e não apenas uma estética padrão. É de Santa Catarina, então, a empresa que lidera no Brasil esse movimento e que lidera esse mercado provocativo, né? Trazendo essa disrupção e aí dizendo, né, essa inovação no mercado, né? Então, inovar não apenas no sentido de um produto diferente, mas de um posicionamento diferente. Veja, então, como está relacionado, né? Associativismo empresarial, propósito e inovação. Salário é motivador, mas profissionais buscam propósito no trabalho, segundo a pesquisa da PwC, né? Trabalho com propósito é valorizado, né? Os fatores mais importantes na hora de considerar uma mudança de emprego: remuneração justa, trabalho gratificante, ser autêntico, solidariedade da equipe, poder ser criativo, inovador, poder exercer as expectativas, escolher quando trabalhar, escolher onde trabalhar, né? Pesquisa global, esperanças e medos da força de trabalho, segundo a PwC. Então, talvez algo inovador hoje no mercado sejam organizações que coloquem esses elementos como indicadores de performance empresarial. Da mesma maneira como perseguimos metas de vendas, faturamento, churn, turnover, qualidade, satisfação do cliente, deveríamos cada vez mais medir esse tipo de indicador dentro das organizações. Não aquela carinha de feliz, mais ou menos, ou triste, não para os outros verem quando visitarem a empresa e tirar foto, mas porque isso atrai, desenvolve e retém
os melhores talentos. Hoje, o grande gap, a grande epidemia mundial pós-Covid-19 é a epidemia de talentos abandonando as organizações, não se identificando mais com empresas, com ambientes convencionais, muitas vezes tóxicos, ou com hierarquias e estruturas antigas, né? Propósito e missão raramente recebem a devida atenção. Talvez seja essa a maior causa do fracasso das organizações. Isso não é de agora, né? Quer dizer, a gente está trazendo uma releitura de um tema que já foi apontado aí pelo o pai da administração moderna, né? E eu, para encerrar aqui, queria compartilhar talvez um pouco de um dos melhores exemplos que a gente tem tido aí de inovação, né? Então vamos falar um pouco sobre o cara que hoje é teoricamente o mais bem-sucedido no mundo do capitalismo pelos resultados que tem construído, né? Então ele trouxe aqui algumas máximas que eu queria compartilhar com vocês, né? De entrevistas capturadas com Elon Musk. A primeira delas não se trata de dinheiro, né? O sucesso na medida de quantidade de problemas que você resolveu e não por resultados financeiros que foram amealhados, né? A ideia de paixão, né? Você fazer algo em qualquer nível na organização que seja algo que realmente você gosta de fazer, realmente te dá prazer, realmente te movimenta, te mobiliza e te cria aí aquela magia de querer sair de casa por algo bacana. A lógica de pensar grande, ter sonhos realmente desafiadores, né? Veja nesse caso da Elegância Modas, né? O sonho deles é democratizar o acesso à moda, é que no futuro próximo não tenha uma seção de tamanhos maiores que discrimina a mulher, mas sim é moda. Ela vai estar usando a roupa quando quiser, do jeito que quiser, da maneira que ela achar mais adequada. Então, é um sonho grande. Eles têm, na Elegância, embaixadores de uma causa, né? Que é a lógica do All Curves. E agora eles estão lançando uma etiqueta chamada Brazilian All Curves, né? Para explorar que a estética, entre aspas, ideal da mulher no mundo seja a estética da mulher brasileira com todas as formas e curvas possíveis, né? Esteja pronto para assumir riscos, né? Então, a ideia de que não vai ser fácil, de que vai ter que ser realmente desafiador. A mensagem de, ao longo dessa jornada, focar no que você acredita, porque as críticas, especialmente quando você está inovando, são muitas, né? Eu lido com frequência com organizações que ainda colocam nas suas áreas e comitês de inovação a ideia do ROI, né? Sim, eu invisto nesse projeto desde que você me assegure o retorno, né? Bom, se eu te assegurar o retorno, não é inovação, né? Para começar a conversa. Então, como ainda é difícil, apesar das falas e palavras, compreender coisas meio óbvias. Vamos pensar, eu queria só compartilhar com vocês, para não tomar muito tempo, um case que eu acho fantástico e simbólico, né? Considerando Santa Catarina a terra da indústria têxtil. Uma startup de Joinville resolveu um problema extraordinário na compra de e-commerce de produtos de moda, onde 97% das consumidoras deixam de comprar uma roupa por dúvida se a medida vai ser adequada ou não. Veja que houve um esforço de desenvolvimento de produto, tecidos, coleção, criatividade, peça, comunicação, marketing, celebridades, internet, muito dinheiro investido. A consumidora gostou da cor, do modelo, da lógica, da marca, do branding, está no último clique do digital e desiste porque não tem a certeza se aquilo vai dar certo ou não. Esse número é de 97% até então. Essa startup desenvolveu uma tecnologia que consegue, com altura, peso e medida informado, dar 99% de assertividade, né, para a compra. E a pergunta é, por que nenhuma empresa têxtil catarinense ouviu essa startup? Por que essa inovação não saiu de nenhuma das bilionárias empresas de moda catarinense? E sim de dois jovens que nunca trabalharam com moda, né? Que não entendem coisa alguma do setor têxtil. Justamente porque eles ignoraram as críticas e fizeram algo que era dito como impossível, né? E divertir-se no caminho, né? Ter algo que seja bacana para a gente fazer, né? Eu queria só compartilhar para finalizar. Acho que esse vídeo, que muitos já devem ter visto, mas eu acho muito inspirador e simbólico do que o Elon Musk desenvolveu em termos de crença e fazer coisas diferentes, né? Não sei se o áudio está passando bem para você. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and
and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on seeing fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at her. Oh man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Eu acho genial, acho que representa um pouco essa ideia de sonhar grande. Obrigado, pessoal. Desculpa o tempo aí.